Eles foram ícones de uma geração inteira, rostos que apareceram em telas, capas de discos e primeiras páginas, admirados por milhões. Para o público eles representavam sucesso, perfeição e fama ilimitada, mas assim que as câmeras se apagavam e os aplausos cessavam, uma realidade bem diferente começava para muitos deles. Por trás do brilho da fama, escondiam-se solidão, uma pressão insuportável e uma vida sem um verdadeiro refúgio. As drogas nem sempre surgiam como uma tentação consciente. Muitas vezes chegavam sorrateiramente, disfarçadas de analgésicos, soníferos ou como a única maneira de anestesiar a exaustão e a ansiedade. O que começou como uma ajuda, para alguns, tornou-se o início de sua ruína. Este vídeo não conta escândalos, mas histórias verdadeiras, histórias de 7 personalidades mundialmente famosas que se despedaçaram sob o peso de sua fama. Pessoas que tinham tudo e, no entanto, estavam perdidas por dentro. A primeira história não é apenas a de um único astro, mas o colapso de uma lenda que mudou a história da música para sempre. Michael Jackson. Michael Jackson não era apenas uma estrela, era um fenômeno mundial. Desde criança ele aprendeu a dançar, cantar e sorrir perfeitamente, mas nunca aprendeu a realmente encontrar a paz. Décadas de pressão, expectativas permanentes e dores físicas o acompanharam até a vida adulta. O ponto de virada veio em 1984, após um grave acidente durante um comercial da Pepsi, que lhe causou queimaduras massivas e deixou dores permanentes. Para continuar funcionando, ele recorreu a medicamentos. Inicialmente serviam para aliviar a dor, mas com o tempo, tornaram-se uma dependência silenciosa. Dormir sem fortes sedativos era quase impossível, e ficar acordado sem outros medicamentos também não. Michael vivia em um ciclo de medo da dor, medo do fracasso e profunda solidão. Embora tenha tentado aceitar ajuda várias vezes, um verdadeiro descanso permaneceu inatingível para ele. Em 25 de junho de 2009, sua vida terminou abruptamente. Michael Jackson morreu aos 50 anos de idade devido a uma parada cardíaca, causada por uma combinação letal de medicamentos, administrada por seu próprio médico. O mundo lamentou uma lenda, mas essa tragédia deixou uma verdade amarga. Michael Jackson não morreu apenas de drogas, mas de uma vida sem pausa, sem proteção e sem um lugar seguro onde pudesse ser simplesmente humano. 2. Elvis Presley. Elvis Presley era a personificação da energia, liberdade e sedução. No palco parecia imparável, mas nos bastidores, seu corpo já estava exausto. Anos de turnês, privação de sono e dores crônicas tornavam o dia a dia insuportável. Para continuar se apresentando, Elvis confiava em medicamentos que seu médico prescrevia, inicialmente como ajuda, depois como uma necessidade diária. A dependência cresceu insidiosamente. Sem comprimidos, ele não conseguia dormir. Sem outros meios, não conseguia funcionar. Seu corpo mudou visivelmente, a força cedeu à exaustão, mas Elvis continuava no palco, como se fosse o último lugar onde se sentia vivo. Ninguém o parou, ninguém puxou o freio de emergência. Em 16 de agosto de 1977, Elvis Presley foi encontrado morto no banheiro de Graceland. Ele tinha 42 anos. O relatório toxicológico mostrou uma mistura perigosa de medicamentos. O homem que empolgou milhões e até se posicionou publicamente contra as drogas, acabou se tornando sua própria vítima. Elvis não caiu de repente, ele desapareceu lentamente, embalado por aplausos, mas por dentro, já estava sozinho há muito tempo. 3. Britney Spears. Britney Spears foi apresentada ao mundo como o sonho pop perfeito. Jovem, bem-sucedida e constantemente sob observação. Mas por trás da fachada impecável, vivia uma mulher que mal tinha controle sobre a própria vida. Compromissos, decisões e até o próprio corpo não lhe pertenciam por muito tempo. A pressão era constante, o espaço para respirar praticamente inexistente. Após o divórcio, o frágil equilíbrio desmoronou de vez. Britney reagiu impulsivamente, isolou-se e visivelmente perdeu o rumo. Rumores sobre substâncias e problemas psicológicos dominaram as manchetes, mas o verdadeiro drama era sua completa isolação. Cada colapso era explorado publicamente, cada fraqueza transformada em entretenimento. O ponto mais baixo veio quando sua vida foi colocada sob uma tutela que durou anos. Ela perdeu o direito de decidir por si mesma. Mas, apesar de tudo, Britney não desistiu.
Passo a passo ela lutou para voltar, não como uma popstar intocada, mas como uma pessoa que sobreviveu. Sua história não é um retorno glamuroso, mas a prova de que, às vezes, sobreviver é a maior vitória. 4. Judy Garland. Judy Garland possuía uma voz extraordinária, mas cresceu sem proteção. Já adolescente foi controlada por Hollywood, seu corpo, seu sono, até mesmo sua química. Para mantê-la produtiva, davam-lhe anfetaminas para ficar acordada e sedativos para dormir. Judy mal entendia o que tomava, apenas sabia que precisava funcionar. Enquanto sorria nas telas, seu sistema nervoso se desintegrava em silêncio. A dependência não foi um erro pessoal, mas parte de um sistema que a explorava desde a infância. Com os anos, seguiram-se colapsos, internações e tentativas desesperadas de retomar o controle de sua vida. Em 22 de junho de 1969, Judy Garland morreu aos 47 anos de uma overdose acidental. Sua morte não foi um momento de choque, mas o fim inevitável de uma vida que nunca pôde ser verdadeiramente sua. Seu talento vive, mas sua história mostra o preço cruel da fama precoce, sem proteção. 5. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin foi outrora a criança mais famosa do mundo. Seu rosto representava inocência, sucesso e calor familiar, mas nos bastidores ele vivia em um ambiente cheio de pressão e medo. A fama veio muito cedo, acompanhada por um pai dominante e controlador, que deixou pouco espaço para proteção ou normalidade. Ainda adolescente, Macaulay tomou uma decisão que nenhuma criança deveria tomar. Ele foi à justiça para proteger sua própria fortuna, não por rebeldia, mas por sobrevivência. Depois disso, ele desapareceu da vida pública e com o silêncio vieram a solidão e a desorientação. Em 2004, foi preso por posse de drogas, um momento que tornou visível seu caos interno. Anos depois, fotos de um homem extremamente magro chocaram o público, mas Macaulay não se despedaçou completamente. Longe das manchetes, ele encontrou estabilidade, amor e uma nova perspectiva sobre si mesmo. Sua história não é de brilho, mas de alguém que caiu cedo e continuou a viver em silêncio. 6. Drew Barrymore. Drew Barrymore teve contato com Hollywood muito cedo. Fama, festas e um ambiente sem limites substituíram qualquer forma de proteção. Enquanto o público via um prodígio, Drew lutava com medo, solidão e a sensação de não pertencer a lugar nenhum. Álcool e drogas se tornaram uma saída rápida de uma realidade que a sobrecarregava. A queda foi rápida. Já adolescente, ela foi parar em clínicas de reabilitação e tratamento psiquiátrico. Estava exausta, assustada e convencida de que algo fundamental estava errado com ela. Mas, ao contrário de muitos outros, Drew não desistiu. Ela se separou de seu antigo círculo, viveu por um tempo completamente reclusa e começou a reorganizar sua própria vida. O caminho de volta foi lento e cheio de contratempos, mas foi real. Drew Barrymore não retornou como uma estrela impecável, mas como alguém que aprendeu a sobreviver. Sua história representa um novo começo após o caos e a possibilidade de retomar a própria vida, apesar da destruição precoce. 7. Mary-Kate Olsen. Mary-Kate Olsen cresceu diante das câmeras, antes mesmo de poder desenvolver uma identidade própria. Milhões conheciam seu rosto, mas quase ninguém percebia o vazio interior que veio com a idade adulta. A pressão para ser perfeita corroía lentamente sua autoimagem. O controle sobre o próprio corpo tornou-se uma tentativa desesperada de, pelo menos em algum lugar, recuperar o poder. Transtornos alimentares, álcool e, mais tarde, drogas acompanharam essa fase. O ambiente de festas, expectativas e observação constante intensificava a luta interna. Quando a morte de Heath Ledger chocou o público e seu nome foi subitamente associado a isso, Mary-Kate se retirou completamente. Medo, culpa e perseguição midiática tornaram o silêncio sua única defesa. Ela decidiu deixar Hollywood para trás, sem grandes declarações, sem show de retorno. Em vez disso, escolheu distância, estabilidade e uma vida longe das câmeras. Mary-Kate Olsen não foi salva, ela se salvou. Em silêncio de forma consistente e longe dos aplausos. Estas 7 histórias são diferentes, mas compartilham a mesma verdade. A fama não protege da dor. O sucesso não cura feridas. Para muitos desses ícones, o palco se tornou o único lugar onde podiam existir, enquanto suas vidas reais lentamente desmoronavam.
As drogas raramente foram o começo, na maioria das vezes, foram apenas a última tentativa de continuar, de funcionar, de sobreviver. Alguns deles morreram, outros ficaram com cicatrizes que ninguém vê. O que os conecta não é seu talento, mas o preço que pagaram por sua fama. Essas histórias nos lembram que, por trás de cada fachada perfeita, existe um ser humano que pode se quebrar se ninguém perceber a tempo. Talvez esta seja a lição mais importante deste vídeo. Admire o sucesso, mas nunca se esqueça da pessoa por trás dele, pois até as maiores estrelas podem sucumbir em silêncio.